Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e esta é mais uma revisão, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa cartela. O que temos para hoje é a aula 31, revisão para posterior avaliação. Vamos lá para a revisão. Vamos lá então, gente, sem mais delongas, vamos direto aqui para o conteúdo. Começando aqui por redes urbanas, tá? Lembrando que nós vamos relembrar aí conteúdos que nós já vimos. Então, o que são as redes urbanas? São esses sistemas que interconectam cidades, não é isso? E nessa interconexão, elas se estabelecem lá nessas interconexões os fluxos de pessoas, bens, serviços, informações e capitais. Essas redes envolvem a integração de infraestrutura de transporte, de comunicação e de serviços públicos e também promove aí a interdependência e cooperação entre diferentes cidades, ou seja, entre diferentes centros urbanos. Para que as redes urbanas contribuem, né? Vamos dar uma olhada aqui no nosso próximo slide. Elas contribuem para o desenvolvimento regional, para a distribuição de recursos e também para o fortalecimento econômico, tá bom? Isso tudo por quê? Porque facilita, né, a mobilidade e a interação entre essas várias cidades que fazem parte dessa rede, influenciando então a organização e a hierarquia do espaço urbano. Observem essa imagem de satélite noturna, onde brilham essas luzes, nós temos cidades e essas manchas emendadas são de redes urbanas ali bastante adensadas, ok? Então a rede urbana tem uma hierarquia. E o que seria uma hierarquia urbana? É a classificação das cidades dentro dessa rede, né, com base na importância e na função que cada uma dessas cidades desempenha. Essa hierarquia organiza as cidades lá em diferentes níveis, como a gente já viu mais que uma vez, desde as grandes megalópolis globais até as pequenas cidades aí nas margens dos rios amazônicos, por exemplo. E quais são os critérios para se estabelecer uma hierarquia urbana? Começa pelo tamanho da população, a complexidade econômica, depois nós temos a presença da diversidade de serviços e também se essa cidade exerce uma influência regional, nacional ou até internacional, tá bom? Sobre esses diferentes níveis da hierarquia urbana, a gente pode dizer que aquelas cidades que estão lá em cima, no topo da hierarquia, possuem uma maior capacidade de influência, não é isso? Ela sai ali da sua área de influência, vai para uma área regional, da regional para uma nacional, da nacional para a internacional, e oferta também serviços especializados. É só você parar para pensar que se eu pensar aqui em Fonte Boa e quiser fazer uma tomografia computadorizada, eu não conheço, eu não consigo, e aí eu tenho que pelo menos vir a Manaus para conseguir fazer esse exame. As cidades que estão lá embaixo na hierarquia desempenham umas funções que são mais restritas, né? E aí elas servem a áreas menores, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os municípios. O que são os municípios? Observem aqui o mapa, vocês estão vendo a parte amarela, que são as divisões estaduais, essa parte cinza é a divisão aí da América do Sul, e o verde, tá, é o estado do Amazonas. Cada uma dessas divisões diz respeito a um município, e cada uma dessas bolinhas que você está vendo é uma sede municipal. Os municípios, então, que são essas divisões que estão aqui no verde, são divisões administrativas que são consideradas básicas em um país. E elas são responsáveis pela governança local, ok? Então, quando a gente fala em esfera local, a gente está falando aí na escala de município, que administra tanto a parte urbana quanto a parte rural dentro dos seus limites. O que mais? Esses municípios possuem autonomia política, administrativa, financeira e eles próprios fazem a gestão dos assuntos que dizem respeito ao próprio município. São governados por prefeitos e também pelas câmaras de vereadores, ambos eleitos, tá bom? Vamos falar sobre cidade. Cada município, então, vai ter uma cidade. Ela é considerada a sede do município. Então, observem aqui a cabeça do cachorro nessa região. Nós temos São Gabriel da Cachoeira,
toda essa área aqui que parece um cachorro é São Gabriel. Essa parte aqui pequena, aquele ponto que ali está, é a sede do município. Então são cidades independentes do número de habitantes, não importa se ela tem 5 mil, 3 mil, se ela tem 2 milhões de habitantes, independente desse número, elas são consideradas cidades. E aí, como a gente está vendo, é uma cidade por município. Todas as demais localidades, por mais que se pareçam com uma cidade, elas não são cidades, tá? Elas não são consideradas cidades, porque somente o município, a sede do município é considerada cidade. Então, o que são essas cidades, né, gente? A gente vai dar uma olhada aqui. Elas são ambientes urbanos e elas possuem lá atividades econômicas que são diferentes do meio rural, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos aquela parte rural, que é aquela parte onde se pratica a agricultura de larga escala, por exemplo, ou aquela parte que nós não temos lá o trânsito, nós não temos as indústrias. O que eu quero dizer é que o ambiente rural é diferente do ambiente urbano. E as cidades, então, possuem essas características que nós estamos vendo. Como é que se comporta o urbano e o rural nos municípios, né? Nós temos diferentes atividades. Então, aqui nessa foto de Belém do Pará, nós estamos vendo o ambiente urbano. As atividades dos setores urbano e rural em um município diferem bastante, tá? Isso em função das características e aquelas demandas, necessidades que são específicas. Vamos adiante aqui. No setor urbano, predominam serviços, comércio e indústria, focando nas atividades econômicas como finanças, educação, saúde, tecnologia e manufatura. Você não vê no meio rural um banco, por exemplo, pelo menos aqui na nossa região. Já o urbano e o rural, então, esse ambiente urbano, ele exige infraestrutura que tem que ser desenvolvida em termos de transporte, tá? Então, com um transporte eficiente e uma oferta diversificada de bens e de serviço. Você encontra bastante coisa para comprar, encontra bastante tipo de serviço. Indo à frente aqui, já o setor o rural é totalmente diferente. Ele é dominado por essas atividades agropecuárias, né? É o caso da agricultura, da pecuária. Nós temos também aquelas áreas que têm um apelo de preservação ambiental. A economia rural depende de recursos naturais, tá? E também de práticas sustentáveis. E para isso precisa de apoio, então. Também inovação tecnológica e melhoria, ou para a melhoria das condições de produção. Quanto mais tecnologia, melhor é a produção, tá? Trocando as palavras aqui. No campo, nós temos a predominância do famoso setor primário. Então, vocês lembram, nós temos setor primário, secundário e terciário. A gente vai falar aqui do campo e do setor primário. Então, o setor primário abrange atividades que estão relacionadas à extração, produção de recursos naturais, como agricultura, pecuária, pesca, mineração e outras, né? O que predomina nas áreas rurais. Esse setor é muito importante, vejam só, o setor primário é muito importante para a base econômica de um município e fornece matérias-primas essenciais para outros setores. O setor secundário, então, engloba indústria e manufatura. Transforma aquelas matérias-primas que vêm lá do campo, né, em outras manufaturas, em outros objetos ali manufaturados, fabricados. É muito comum nas áreas urbanas, tá? E também nas áreas suburbanas, os polos industriais, por exemplo. Elas precisam de uma grande infraestrutura para funcionar bem, uma vez que a indústria gasta bastante energia, por exemplo, depende muito de transporte, etc. Esse setor, então, secundário, tendo como exemplo aqui a indústria, impulsiona muito o desenvolvimento tecnológico e também inovação. Aí nós já vamos para o setor terciário, que é o setor de serviços, tá? E aí ele participa aí com a maior parte do PIB de um país, por exemplo, é o caso do Brasil. Inclui comércio, os bancos, né, serviços financeiros, as faculdades, os hospitais, as clínicas, transporte e também diversão, entretenimento. Esse setor terciário, gente, atenção, hein? É vital para o funcionamento cotidiano da sociedade e para a famosa economia
moderna, e como a gente já tinha adiantado, ele contribui muito para o PIB de um país. Quais seriam os elementos chaves de uma economia moderna nas cidades? Um deles é globalização, ou seja, quando os mercados se integram em nível internacional. Outro deles é tecnologia. Então, sem a tecnologia para a comunicação à distância, por exemplo, ou para a eficiência da produtividade, nós não temos aí uma economia moderna que seja fluida. Depois nós temos os serviços. E aí, na economia moderna, a gente tem predominância do setor terciário, que é justamente o setor dos serviços, e aí nas várias áreas. Outro elemento chave é a indústria 4.0, tá? Que é essa que utiliza as tecnologias avançadas, que é o caso aí da inteligência artificial, né? Você já deve ter ouvido falar, a internet das coisas, Big Data e outras, então, tecnologias aí em vários setores, tá? Sobre a economia digital, é importante falar que o comércio eletrônico está cada vez mais em voga, tá? Assim como as fintechs e outras plataformas digitais que estão transformando a forma tradicional com que a gente fazia negócios. Mas vamos ver aqui, desigualdade e inclusão são alguns dos desafios que toda essa tecnologia avançada conquista e que toda essa tecnologia também tem como resultado. A desigualdade, no caso, seria a diferença de acesso a essas tecnologias nas diferentes camadas sociais, tá bom? Já vamos dar um pulo aqui agora, gente. Vamos falar das unidades de conservação. Lembrando que a gente está revisando aí o que nós vimos na última unidade, tá? Vamos lá, então. Unidades de conservação são aqueles espaços territoriais, tá, que têm o intuito de conservar biodiversidade. No Brasil, eles são regulados pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que se chama SNUC, lá desde os anos 2000. As unidades de conservação são fundamentais para a preservação de ecossistemas, manutenção de serviços ambientais e também para a promoção do desenvolvimento sustentável. Elas se dividem em dois grandes grupos. São as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre unidades agora, no caso das unidades de conservação de proteção integral. Nessas, você vê a onça parada bonitinha, que ela está em segurança. Isso equivale a dizer que não tem nenhum caçador atrás dela, né? Então, nenhum tipo de atividade que não seja fiscalizada é permitido nas unidades de proteção integral, tá? Vamos ver alguns exemplos. É o caso da estação ecológica, é o caso da reserva biológica, dos parques nacionais, dos monumentos naturais e, onde a onça está, no refúgio de vida silvestre. Por outro lado, nós temos as unidades de conservação de uso sustentável. E aí, nas unidades de conservação de uso sustentável, em vez de você ver uma onça, você vê agora aqui mãos humanas manipulando ali um fruto, há a possibilidade de que atividades humanas de baixo impacto sejam realizadas nessas unidades de uso sustentável. Alguns exemplos incluem as áreas de proteção ambiental, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, reservas extrativistas, as reservas de desenvolvimento sustentável, como Mamirauá, reserva particular do patrimônio natural também. Já vamos dar um outro salto aqui, e a geografia é assim. Nós vamos falar agora sobre desigualdade social. Fiquem ligados, vamos lá. Então, a desigualdade social, gente, é essa diferença que nós temos entre diferentes parcelas aí da sociedade, tá? Então, nós temos grupos que são privilegiados, grupos que são desprivilegiados, isso do ponto de vista do desenvolvimento aqui, principalmente econômico, tá? O que faz com que as pessoas tenham diferentes acessos aí à saúde, à educação e a outros serviços básicos. Nas cidades, essa desigualdade aparece muito em termos de segregação espacial, ou seja, nós temos lá bairros ricos que são bem definidos, bairros pobres que são segregados.
A isso equivale dizer o seguinte, que nós temos desigualdade no acesso aos serviços básicos, saúde, educação, oportunidade de emprego e assim por diante. No espaço urbano, então, essa divisão desigual aprofunda o que a gente chama de exclusão social. Tá? Então, quando uma parcela da sociedade é excluída do processo. Quanto maiores são as diferenças de renda entre uma população, maiores são as desigualdades. E uma cidade, ela pode ser dividida lá. Nas cidades que são consideradas formais, tem uma estrutura formal, e as informais. Então, na cidade formal, tudo é bonitinho, habitação regularizada, tem serviços públicos, espaços públicos, é isso? E essas garantias, essas características vão garantir uma melhor qualidade de vida para quem está lá. Já na cidade informal, nós temos o contrário da cidade formal. Na cidade informal, nós temos deficiência na infraestrutura, as habitações são irregulares, não existe planejamento urbano, e aí, enfim, são espaços públicos que são insuficientes, e essas características vão refletir, infelizmente, na marginalização, na exclusão social, e aí o ciclo de pobreza vai se perpetuando, e isso ameaça, inclusive, o desenvolvimento sustentável. Vamos dar um outro salto aqui, e como eu disse, a geografia é assim, nós vamos falar agora um pouco sobre indústrias, tá? E isso é muito importante, elas aparecem muito aí nos ambientes urbanos, principalmente nos maiores centros. Vamos lá para as indústrias. Então, elas variam, você sabe o que é uma indústria, dependendo da sua atividade, ela vai ter lá uma denominação diferente, tá? Então, isso tudo vai depender dos processos, da natureza dos serviços ou dos bens que elas geram, e isso vai influenciar a economia grandemente. Elas se dividem, gente, principalmente em indústria de base, indústria de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. E nas indústrias de base, conforme a gente vai ver aqui, essa indústria ela vai atuar lá nos primeiros, na fabricação dos primeiros, dos mais elementares dos materiais para a pós-fabricação em outras áreas várias. Então, se a gente pensar em metal, as siderúrgicas, por exemplo, que produzem o aço, estão entre as indústrias de base. Elas têm uma grande importância na economia. Elas são consideradas o alicerce de toda a cadeia industrial daí por diante. Depois dessa indústria de base, a gente vai chegar nas indústrias de bens intermediários. Então, se, por exemplo, lá na de base, uma indústria fabricava o aço, as peças de aço, ela manda aqui para essa indústria de bens intermediários que fabrica peças, como a gente está vendo na foto, tá bom? E aí, também é muito importante, são exemplos dessas indústrias, então, a fabricação de componentes eletrônicos, peças automotivas, tecidos para fazer roupa e assim por diante. Também são vitais, porque são elas que fabricam aí as peças que vão fabricar aqueles bens que vão ao consumidor final, que é o caso que a gente vai ver agora, são as indústrias de bens de consumo. Então aqui, ó, nós temos um carro na fotografia, cujo metal veio lá da indústria de base, as peças vieram lá da indústria intermediária, e aqui ele está sendo montado e ele vai ser vendido ao consumidor final. Então, eletrodomésticos, roupas, alimentos processados, produtos de higiene, além desse carro que está aparecendo, são exemplos deles. Essas indústrias aí têm um impacto direto na vida das pessoas, tá bom? E elas são essenciais, então, para a satisfação de necessidades que são reais, coisas que a gente não pode abrir mão, assim como de desejos aí dos consumidores que têm como gastar um pouco mais. Vamos dar uma olhada na participação da indústria e outras atividades no Produto Interno Bruto do Brasil. A gente vê que a indústria está em segundo lugar, com 25,5% aí de todo o PIB. Em primeiro lugar estão os serviços, tá? Então depois aqui você vê os serviços comércio, serviços financeiros, agropecuária, serviço de transporte, você vê o destaque então da indústria em segundo lugar, com 25,5%, tá certo? Vamos dar uma olhada nos números atuais da industrialização brasileira. 25,5% do PIB nacional, 21,2% dos empregos que são formais no Brasil, carteira assinada, né? Mais de 66%
nas exportações dos bens e serviços, mais de 34% na arrecadação dos tributos federais, mais de 66% de investimentos em pesquisas e desenvolvimento e cerca, no caso do Brasil, de 1,5% da indústria mundial. Tudo bem então, gente? São números pra caramba, não é isso? Mas por aqui acaba essa revisão. A gente se vê numa outra oportunidade.